Dr. Anderson Silvestrini, especialista em oncologia clínica e cancerologia clínica, diretor técnico e oncologista do Grupo Acreditar, clínica que eu já falei aqui no blog, presidente eleito da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e meu querido oncologista que tem acompanhado esse período do meu tratamento. Dr. Anderson, durante muito tempo quimioterapia era sinônimo de tortura, de final de vida, assim como a palavra câncer, que muitas pessoas até tinham medo de pronunciar. Só que a realidade é um pouco diferente hoje, né? Em função do avanço dos diversos tratamentos, mudou muito. Ah, sim. Nos últimos 20 anos a gente pode falar que a quimioterapia mudou totalmente. Desde os cuidados de prevenção de náuseas e vômitos, protetores gástricos, antialérgicos, até o próprio quimioterápico. Hoje esses esquemas são muito mais inteligentes, menos tóxicos do que eram há 20 anos atrás. E a cada dia isso vai melhorar. A quimioterapia continua sendo a principal arma contra o câncer? Não, na verdade a quimioterapia é uma das armas contra o câncer. A gente não pode descartar a cirurgia, que quando bem indicada é curativa, a radioterapia também tem seu papel importante, a hormonioterapia, que são o uso de drogas tanto para bloqueio quanto estimuladores hormonais também são bem ativos em câncer como de mama e próstata. E a quimioterapia ela é eficaz em vários tipos de tumores e curativa em vários deles também. O que define a utilização da quimioterapia no tratamento contra o câncer? Na verdade depende de diversos fatores. A gente tem que pensar no paciente, é importante a idade, o estado geral, se ele tem outras doenças importantes. É importante a gente saber o tipo de tumor, pois hoje existem mais de 200 medicamentos diferentes e cada um age em determinada doença. E é importante também a gente saber como está o câncer naquele indivíduo, ou seja, no caso de mama, que é um exemplo que a gente pode dar, se tinha a axila envolvida, se o tumor era muito grande, se ele tinha um alto grau de divisão celular. Todos esses fatores eles ajudam a gente a decidir qual é o melhor tratamento para o paciente. E isso vai definir também o número de sessões e os químicos utilizados? Sim, claro. Um tumor inicial diagnosticado precocemente, ele vai fazer um tratamento muito menos tóxico do que uma paciente com diagnóstico mais tardio, uma doença mais avançada e por menos tempo. Então é por isso que é importantíssimo as mulheres elas se conscientizarem, os homens, e procurar o diagnóstico precoce. Se você sentiu alguma coisa ou notou alguma coisa diferente no seu corpo, procure o médico. O mais que vai acontecer é não ser nada e você ficar tranquilo. Então, por isso dessa importância. Que cuidados o paciente deve ter durante o tratamento de quimioterapia? Bom, hoje os esquemas quimioterápicos são muito mais seguros do que eram há tempos atrás, como eu disse. Mas alguns cuidados são importantes. Por exemplo, primeiro, eu acho que é importantíssimo a pessoa tentar manter seu hábito de vida. O máximo que ela puder manter sua rotina diária é importantíssimo. Se conseguir trabalhar, se alimentar bem e sem menos carne vermelha, uma alimentação mais saudável, mais rica em verduras e legumes, beber bastante líquido, evitar se expor ao sol, pois alguns quimioterápicos podem manchar um pouco a pele. Então são cuidados básicos, mas o principal é pensar que tem que levar a vida o mais normal possível e conseguir fazer isso. Procurar se divertir também, para não ficar aquele estigma de ficar pensando só na doença. Isso é importante. Mas deve haver um cuidado especial com higiene dos alimentos e da própria pessoa, não é isso? Sim, como alguns esquemas quimioterápicos eles pioram um pouco as defesas imunológicas do paciente, é importante que ele saiba a procedência dos alimentos que vai ingerir, que as verduras e frutas cruas ou legumes que você come com casca estejam bem lavados para evitar ter uma infecção intestinal durante o tratamento. Uma pergunta que todas as pessoas fazem: por que cai o cabelo durante o tratamento com quimioterapia? Na verdade, nem todo quimioterápico dá queda de cabelo. Infelizmente, por exemplo, para câncer de mama, as drogas mais ativas eles têm esse efeito colateral que é a queda do cabelo. E também tem esquemas que, por exemplo, a pessoa pode fazer e não cair o cabelo, não quer dizer que não esteja fazendo efeito. Na verdade, a gente sempre busca esquemas que deem menos efeitos colaterais. É que às vezes a gente ainda não consegue, mas nem todo quimioterápico dá queda de cabelo, não. E aqueles que dão a queda de cabelo, por quê? Eles afetam o que exatamente? Bom, a quimioterapia ela não é tão específica da célula do tumor. Então ela age nas células normais do nosso corpo, no caso no folículo piloso, e esse folículo fica fraco. Então com isso os cabelos caem.
e depois que o paciente acaba a quimioterapia, cerca de 2 meses após, o cabelo já começa a crescer melhor e aí vai voltar ao normal. Essa seria a minha próxima pergunta, que é do meu interesse, inclusive. Em relação à unha também, que cai ou fica fraca e a pele fica ressecada pelo mesmo motivo? Alguns quimioterápicos afetam mais a unha, alguns mais outras partes do corpo, alguns podem dar afta na boca. Isso são tudo efeitos nas células sadias. E à medida que o tratamento acaba, vai se recuperando gradativamente. Não existe, isso varia de pessoa para pessoa, não existe um período certo de as pessoas vão recuperar o cabelo totalmente daqui a 3 meses. Não é bem assim, mas a maior parte dos pacientes nos próximos 3 a 6 meses recuperam quase que integralmente sua saúde. O que é falso e o que é verdadeiro? As pessoas imaginam que quando tem um câncer, se fizer uma biópsia ou uma cirurgia, ou seja, mexer no tumor, corre o risco de espalhar? Não, isso é um mito, é mentira. Na verdade, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Então, se você tem uma lesão suspeita, que mexa logo nela para fazer um diagnóstico e poder fazer o tratamento mais adequado possível. Estresse pode dar câncer? Isso, na verdade, apesar de todo mundo falar sobre isso, não existe nenhum embasamento científico, nem nenhum respaldo científico. E também o que é estresse. Eu acho que a gente tem que primeiro falar o que é estresse. Na verdade, a gente pode considerar estresse um trauma grande, como um abuso sexual, a perda de um ente querido, uma separação conjugal. Isso você pode falar que é um grande momento de estresse. E na verdade o que a gente sabe é que durante momentos de estresse nossas defesas imunológicas elas estão piores. Mas falar que isso pode vir a desenvolver um câncer a gente ainda não conseguiu provar. Até porque existem outros fatores que acabam interferindo nesse julgamento. Por exemplo, às vezes a pessoa que está estressada ou deprimida, ela fuma mais, ela bebe mais, e que são fatores que a gente sabe que realmente causam a doença. Então, tabagismo pode causar câncer? Sim, o tabagismo hoje ele é responsável por 30 a 40% dos casos de câncer no mundo. Estimativas são de cerca de 10 milhões de mortes relacionadas diretamente ao tabagismo neste ano. E ele tem mais de 3.000 substâncias químicas, muitas delas causadoras de câncer. O uso frequente do álcool pode levar ao câncer? O álcool, principalmente associado ao cigarro, ele aumenta em cerca de 10 a 20 vezes os tumores de esôfago, de cabeça e pescoço e de língua, entre outros. Então é verdade. Sedentarismo, falso ou verdadeiro, pode causar câncer? Sedentarismo é um fator importante tanto para o desenvolvimento da neoplasia quanto também para uma recidiva. A gente pode pensar até fortemente em mama, onde que a gente sabe que as mulheres que não fazem atividade física depois de ter o diagnóstico, mesmo curadas, elas têm um risco um pouco maior de desenvolver um segundo tumor e mesmo aumento do diagnóstico inicial também de câncer de mama e próstata, entre outros. Obesidade. Está ligado ao sedentarismo, né, e uma boa parte das vezes também eleva o risco de você ter várias doenças, entre elas algumas neoplasias. Recentemente foi falado muito que o uso de celular pode causar câncer, é real? Isso a OMS soltou, a Organização Mundial de Saúde soltou essa informação. Na verdade, não é bem pode, há possibilidade, na verdade não tem nenhum dado comprobatório sobre isso, igual ao estresse, e infelizmente hoje a gente tem uma droga lícita aí, que é o tabagismo, que a gente sabe que causa 30 a 40% dos tumores. E a gente vê que o celular hoje é usado, o brasileiro hoje tem cada brasileiro tem um celular praticamente. Se fosse assim, a incidência de tumores seria muito maior. Agora que a gente não sabe a exposição em 50 anos, mas eu acho que a gente tem que atentar para as coisas que hoje efetivamente causam e que a gente pode evitar, como o tabagismo e o etilismo em excesso. Usando assim uma linguagem bem popular, câncer pega? Não, isso é uma grande mentira. O câncer é uma doença celular da pessoa, por alterações moleculares e genéticas, ele não se transmite. O que a gente sabe é o seguinte: existem alguns vírus relacionados com alguns surgimentos de tumores, como o HPV relacionado ao tumor de colo de útero, temos o Epstein-Barr também, que é um vírus que parece estar associado com alguns tipos de linfoma, mas diretamente o câncer não pega. Hepatite pode causar câncer? Sim, boa lembrança. A hepatite C e a hepatite B, ela pode levar a cirrose hepática, e a cirrose hepática, sim, tem uma taxa de cerca de 5 a 10% ao ano de incidência de hepatocarcinoma em pacientes com cirrose. Então, não diretamente, mas indiretamente pode levar ao surgimento de tumores. E para finalizar,
Qual a principal informação que as pessoas, no geral, devem ter para evitar o câncer de mama? Na verdade, eu acho que tem os cuidados básicos que seriam de prevenção primária, que é fazer atividade física, conversar, discutir muito fortemente sobre reposição hormonal na menopausa, que é um fator de risco, procurar ter hábitos alimentares também saudáveis e fazer a mamografia anual. Como cuidados secundários, eu acho primeiro pensar que a doença é curável. Hoje, câncer de mama a gente cura 70% dos casos, 80%, talvez até mais, e pensar que o diagnóstico precoce é a chave da cura. Então, pensar que não fique com medo se você tem um nódulo na mama, procure seu médico. Se for um diagnóstico de um câncer, ele vai ser operável, vai ser tratável e você, na maior parte das vezes, vai se curar. Então, não tenha medo do diagnóstico da doença. O tempo é fundamental. Ah, com certeza. O tempo é tudo aí para você ter uma chance maior de cura. Dr. Anderson, muito obrigada mais uma vez pela colaboração. Eu que agradeço, Meg. É um prazer aí poder ser um difusor de informação aí para a população. Meg falando da Clínica Acreditar, no sudoeste de Brasília, para o blog Mamma Mia.